Aquela frase, dita em tom baixo, quase um sussurro, me atingiu como um golpe silencioso. Não houve gritos, nem cenas dramáticas. Apenas a voz calma de Sofia, minha amiga de longa data, ecoando no salão cheio de gente importante. O ambiente era de um evento profissional crucial, daqueles que definem carreiras. Eu estava ali para apresentar o projeto da minha vida, algo que construí com anos de dedicação. E Sofia sabia de tudo. Ela conhecia cada passo, cada sonho, cada insegurança. Ela estava de pé, ao lado de um dos investidores mais cobiçados do setor, e seu sorriso era de uma dissimulação que eu nunca tinha visto. Não era um sorriso de alegria, mas de triunfo. Seus olhos brilhavam com uma malícia fria, enquanto ela falava sobre certas peculiaridades minhas. Segredos íntimos, que, segundo ela, poderiam comprometer minha credibilidade. Cada palavra era uma facada, calculada para me descredibilizar diante daquelas pessoas influentes. Ela revelou um detalhe pessoal que eu havia compartilhado com ela, em um momento de vulnerabilidade extrema, algo que jamais esperaria que fosse usado contra mim. O ar pareceu rarear. Por um segundo, meu corpo inteiro congelou. Minha mente tentou processar o que acabara de acontecer, mas as palavras pareciam flutuar, sem sentido, em um vazio doloroso. O choque foi paralisante. Eu vi os olhares curiosos, alguns até de pena, se voltando para mim. Senti o rubor subir ao meu rosto, mas não era de vergonha. Era de uma raiva fria, quase gélida, que começava a borbulhar dentro de mim. Mas essa raiva não me consumiu. Em vez disso, ela se transformou em uma calma assustadora. Uma faísca acendeu nos meus olhos. Não era uma faísca de desespero, mas de uma determinação implacável. Naquele instante, eu entendi. A traição de Sofia não era apenas um golpe baixo, era uma declaração de guerra. E, por mais doloroso que fosse, eu sabia que a verdade seria a sua própria armadilha. Ela havia plantado a semente da sua própria queda, e eu seria a força que regaria essa semente. Eu respirei fundo, meu olhar fixo no dela por um breve momento. Não havia mais dor ali, apenas uma clareza cortante. Virei as costas e comecei a andar, meus passos firmes, me afastando do grupo. Não disse uma palavra, não fiz um escândalo. Apenas me retirei, deixando Sofia e os outros em um silêncio desconfortável. O burburinho que havia preenchido o salão antes da revelação de Sofia havia desaparecido, substituído por um silêncio pesado. Eu podia sentir os olhares me seguindo, mas não olhei para trás. A história estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Minha infância foi em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, um lugar onde as montanhas pareciam abraçar a gente. A neblina da manhã cobria tudo com um véu misterioso, e o ritmo da vida era tranquilo, ditado pelo sol e pelas estações. Minha família era unida, mas havia uma pressão sutil, quase imperceptível, por sucesso. Era uma expectativa comum na região, onde o estudo e o trabalho duro eram vistos como o caminho para uma vida melhor. Eu era um garoto introspectivo, mais observador do que falador. Gostava de passar horas olhando para as estrelas ou lendo livros, sempre buscando um significado mais profundo nas coisas. Foi ali que conheci Sofia. Ela era minha vizinha, e nossa amizade começou na infância, entre brincadeiras na rua de terra e tardes na casa da vovó dela. Sofia era o oposto de mim, extrovertida, carismática, sempre o centro das atenções. Desde cedo, dava para perceber uma ambição desmedida nela, uma vontade de se destacar que, muitas vezes, passava por cima dos outros. Eu, por outro lado, era leal. Leal demais, talvez. Acreditava na bondade intrínseca das pessoas,
na ideia de que, no fundo, todos queriam o bem. Essa crença seria testada ao limite, de uma forma que eu jamais poderia imaginar. A gente cresceu junto. Nossas casas eram separadas apenas por um pequeno lote baldio que servia de palco para nossas aventuras infantis. Construíamos fortes de galhos, imaginávamos mundos e dividíamos segredos que só crianças podiam entender. Sofia sempre tinha uma ideia nova, um plano elaborado, e eu, fascinado por sua energia, a seguia. Ela era a líder natural, eu, o observador atento que a apoiava. Lembro-me de um dia, no alto de uma mangueira, onde ela me disse que seria a pessoa mais importante da cidade, e depois do estado, e depois do país. Eu apenas sorri, pensando que era o sonho de uma criança, sem perceber a seriedade por trás daquelas palavras. Minha vulnerabilidade sempre esteve na minha confiança. Eu dava o benefício da dúvida a todos, especialmente àqueles que eu amava. Para mim, a amizade era um laço sagrado, inquebrável. Acreditava que as pessoas, no fundo, eram boas e que qualquer falha era um engano, um deslize, nunca uma maldade intencional. Essa ingenuidade, ou talvez otimismo, me tornava um alvo fácil para alguém como Sofia, que sabia exatamente como usar a confiança alheia a seu favor. Ela era mestra em identificar as fraquezas e os pontos cegos dos outros, e eu, com minha fé inabalável na amizade, era um livro aberto. Nossos pais eram amigos também, e isso reforçava a ideia de que éramos uma extensão um do outro, uma parceria que duraria para sempre. Íamos para a escola juntos, fazíamos os trabalhos de casa lado a lado, e até mesmo nossos sonhos pareciam se entrelaçar. Eu sonhava em contar histórias, em desvendar os mistérios do mundo através das palavras. Sofia sonhava em ter o mundo aos seus pés, em ser reconhecida, em ter poder. Na época, eu via esses sonhos como complementares, não como forças opostas que um dia iriam colidir. A cidade, com sua rotina de missa aos domingos e festas juninas, era o nosso universo. Um universo pequeno, mas que parecia seguro. As montanhas ao redor eram como muralhas protetoras, e a neblina da manhã, que eu tanto amava, era um véu que escondia as complexidades do mundo lá fora. Eu vivia imerso nesse ambiente, acreditando que a base da vida era a honestidade e a lealdade. Nunca imaginei que alguém que eu considerava tão próximo pudesse abrigar sentimentos tão diferentes, que a ambição pudesse ser tão cega e destrutiva. A verdade é que eu era um idealista, via o mundo através de lentes cor-de-rosa, acreditando que a bondade sempre prevaleceria. E Sofia, com seu carisma e sua capacidade de envolver as pessoas, se encaixava perfeitamente nessa visão. Ela era a amiga perfeita, a companheira de todas as horas, a confidente. Eu não via as pequenas rachaduras que já começavam a aparecer, os sinais sutis de que nossa amizade era, para ela, apenas mais uma ferramenta em sua jornada rumo ao topo. Eu estava cego pela lealdade, e essa cegueira me custaria caro. Acreditar cegamente na bondade intrínseca das pessoas me deixou despreparado para a facada nas costas, para a traição de alguém que eu amava e em quem confiava plenamente. Era uma crença que seria testada até o limite, e como eu aprenderia da forma mais dolorosa, acabaria se desfazendo em pedaços. As fissuras, antes quase invisíveis, começaram a se aprofundar com o tempo, embora eu, em minha ingenuidade, as ignorasse. Lembro-me de um episódio na adolescência, um daqueles momentos que marcam, mas que a gente só entende a gravidade muito depois. Eu havia passado semanas trabalhando em um projeto de ciências, um sistema de irrigação automatizado para pequenas hortas, algo que me fascinava. Era a minha paixão pela observação e pela inovação se manifestando. Apresentei a ideia para Sofia, animado, detalhando cada componente, cada cálculo. Ela ouviu com atenção, fez algumas perguntas, e eu,
Tolo, senti que ela estava tão entusiasmada quanto eu. No dia da feira de ciências, meu projeto estava lá, exposto, mas algo estava errado. Ao lado, havia um projeto idêntico, com algumas pequenas modificações, mas claramente a mesma ideia central. O nome na ficha era o de Sofia. Ela havia se apropriado do meu trabalho, apresentado como se fosse dela, e ainda por cima, ganhou o primeiro lugar. Eu fiquei em choque. Quando a confrontei, ela sorriu, um sorriso que hoje vejo como cínico, e disse: "Ah, mas eu só melhorei sua ideia. Você sabe que eu sou melhor em apresentar as coisas." Eu, na época, com a voz embargada e o coração apertado, apenas murmurei algo sobre a importância de ser original. Ela me abraçou e disse: "Não seja bobo. Somos um time. O sucesso de um é o sucesso do outro." E eu, querendo acreditar na amizade, aceitei aquela explicação vazia, minimizando o ocorrido. Foi a primeira rachadura profunda, mas eu a cobri com o cimento da lealdade. Com o passar dos anos, as promessas quebradas se tornaram uma rotina. Na época da faculdade, eu estava buscando um estágio crucial para minha área. Havia uma vaga ótima em uma empresa que eu admirava, mas precisava de uma carta de recomendação de alguém influente. Sofia, que já tinha contatos por meio da família e de sua própria desenvoltura, se ofereceu para me ajudar. Ela disse que falaria com um tio dela que trabalhava lá. Eu esperei, ansioso. As semanas se passaram, o prazo final se aproximou, e nada. Quando perguntei a ela, ela se desculpou, dizendo que o tio estava muito ocupado com um problema familiar urgente. Meses depois, descobri que ela não só não havia falado com o tio, como havia pedido a ele para recomendar outra pessoa, uma conhecida dela, que acabou conseguindo a vaga. Quando a confrontei novamente, ela usou a mesma tática. "Ah, mas eu pensei que você não ia gostar daquele ambiente. É muito competitivo. Eu te poupei de um estresse." Mais uma vez, sua ambição sobrepunha a nossa amizade, e eu, com a esperança de que ela mudaria, a perdoava. Em reuniões sociais, os ataques eram mais velados, mas igualmente dolorosos. Eu sempre fui de sonhar alto, de ter ideias que pareciam um pouco fora da caixa para a nossa pequena cidade. Compartilhava esses sonhos com Sofia, acreditando que ela me apoiaria. Em um jantar com amigos em comum, eu estava falando sobre a minha vontade de escrever um livro de contos explorando as lendas locais. Sofia, com um sorriso de escárnio, me interrompeu. "Ah, ele e as histórias dele. Aposto que ninguém vai ler. Ele vive no mundo da lua." Todos riram e eu senti um rubor no rosto. Ela tentou amenizar. "É só brincadeira, você sabe que eu te adoro." Mas a ferida já estava aberta. Não era brincadeira. Era uma forma de me diminuir, de me manter em um lugar de inferioridade enquanto ela brilhava. Eu, por minha natureza observadora, percebia esses padrões. Via a forma como ela manipulava as situações, como sempre se colocava em primeiro lugar, como suas brincadeiras tinham um fundo de verdade maliciosa. Meu coração, que tanto queria acreditar na bondade das pessoas, tentava justificar suas ações, inventar desculpas. A lealdade me cegava, e a esperança infantil de que o verdadeiro amigo surgiria por trás daquela fachada me mantinha em uma negação silenciosa. Eu observava, notava cada detalhe, mas não agia. Eu esperava, acreditando que um dia ela perceberia o valor da nossa amizade e mudaria. Mal sabia eu que essa espera estava me preparando para uma queda ainda maior, uma traição que me forçaria a acordar de vez. A vida adulta nos trouxe, a mim e a Sofia, para a mesma cidade grande, como se um ímã invisível nos puxasse para o mesmo turbilhão de ambições. São Paulo, com seus prédios imponentes e ritmo frenético, era o cenário perfeito para o choque de nossas personalidades. Sofia, com sua lábia afiada e uma habilidade natural para o networking agressivo, começou a ascender de forma meteórica.
Ela parecia ter um faro para as oportunidades, para as pessoas certas, e não hesitava em usar de todos os artifícios para alcançar seus objetivos. Eu, por outro lado, seguia um caminho mais discreto, focado na autenticidade do meu trabalho, acreditando que o mérito, por si só, abriria as portas. Nesse novo ambiente, os conflitos se intensificaram, especialmente quando nossos caminhos profissionais se cruzavam em projetos conjuntos. Lembro-me de um projeto de pesquisa importante, onde eu havia dedicado noites a fio para desenvolver uma metodologia inovadora. Sofia, que fazia parte da mesma equipe, esperou o momento certo para apresentar minhas ideias como se fossem suas, adicionando apenas alguns detalhes superficiais para disfarçar a apropriação. Quando a confrontava, ela agia com uma inocência irritante, dizendo: "Mas é que eu ajudei a refinar, não se lembra? É um trabalho em equipe, bobinho." Ela manipulava as situações com uma maestria que me deixava sem palavras, e eu, na minha ingenuidade, acabava cedendo para evitar atritos maiores, pensando que, no fim, o importante era o sucesso do projeto. As pressões sociais aumentavam a cada dia. Amigos em comum e colegas de trabalho começavam a notar a dinâmica tóxica que existia entre nós. Eu sentia o peso dos olhares curiosos, dos sussurros nos cantos, das perguntas indiretas sobre o porquê de eu aguentar tanto. Poucos, no entanto, ousavam intervir diretamente. A influência de Sofia era grande e as pessoas preferiam se manter afastadas para não se indispor com ela. Essa percepção de que eu estava sendo alvo de fofocas e especulações me deixava cada vez mais isolado, com uma sensação de que a culpa era minha por permitir aquela situação. Eu me sentia encurralado, como se estivesse em um labirinto sem saída. O comportamento de Sofia se tornou cada vez mais arrogante e desrespeitoso. As indiretas e os comentários condescendentes se tornaram parte do nosso dia a dia, especialmente em público. Em uma reunião de trabalho, enquanto eu apresentava uma proposta, ela me interrompeu diversas vezes com perguntas capciosas, tentando minar minha confiança. Depois, na frente de todos, ela disse com um tom de falsa preocupação: "Ele é tão sonhador, não é? Precisa de alguém para mantê-lo com os pés no chão." Todos riram, e eu senti um nó na garganta, uma vontade imensa de explodir, de gritar, mas me contive. Eu não queria dar a ela a satisfação de me ver perder o controle. A cada ataque, eu sentia minha integridade sendo corroída, minha paciência esgotando. Eu me via num beco sem saída. Por um lado, a raiva e a frustração cresciam, me sufocando. Por outro, a esperança, por mais tênue que fosse, de que Sofia pudesse, um dia, reconhecer o mal que estava fazendo e mudar, me impedia de cortar os laços de vez. Eu ainda buscava uma forma de resolver a situação sem perder minha integridade, sem me rebaixar ao nível dela. A ideia de confrontá-la de forma pública me causava arrepios, pois eu sempre valorizei a discrição e a resolução pacífica. Mas a cada humilhação, a cada manipulação, a linha entre a paciência e a autodestruição ficava mais fina. Eu estava à beira de um precipício, observando a mim mesmo afundar, e não sabia como me salvar. A atmosfera sufocante criada por Sofia estava me privando do ar, e eu sentia que, em breve, algo teria que ceder. Ou eu, ou a situação. Aquele precipício que eu sentia estar à beira finalmente se revelou um abismo. O ponto de virada veio de onde eu menos esperava e de uma forma que quebrou todas as minhas ilusões restantes. Eu estava em um evento da área, um daqueles encontros importantes para fazer contatos, e um colega de trabalho, o Daniel, me abordou com um semblante sério. Daniel era uma pessoa discreta, sempre observador, e nunca foi de fofocas. Ele me puxou para um canto mais reservado e, com a voz baixa, quase um sussurro, me contou algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Daniel havia descoberto que Sofia não apenas havia revelado meu segredo,
aquele projeto pessoal que eu guardava com tanto carinho e que tinha o potencial de mudar minha carreira. Mas também o havia usado de forma estratégica para sabotar minha chance de conseguir uma bolsa de pesquisa internacional. Essa bolsa era o meu sonho de vida, a concretização de anos de estudo e dedicação. Representava uma oportunidade única de me aprofundar em um campo que sempre me fascinou e de alcançar uma independência profissional que eu tanto almejava. Ele me mostrou e-mails e conversas, provas irrefutáveis de que Sofia havia distorcido minhas intenções, apresentado meu projeto como algo imaturo e irresponsável, e até mesmo insinuado que eu não tinha a seriedade necessária para uma oportunidade daquela magnitude. A verdade nua e crua me atingiu como um raio. Não foi um choque violento, mas uma dor profunda que se espalhou por todo o meu corpo, paralisando-me. Eu não conseguia respirar direito. Todas as minhas defesas caíram. Todas as desculpas que eu havia inventado para Sofia, todas as vezes que eu minimizei suas ações ou tentei justificar seu comportamento, desmoronaram em um instante. Eu olhava para os documentos que Daniel me mostrava e via ali a prova da traição mais profunda, a destruição de um sonho que eu havia confiado a ela. Foi o momento em que a máscara de Sofia caiu completamente, revelando a face de uma pessoa que eu nunca tinha realmente conhecido. Não era apenas uma amiga ambiciosa ou um pouco egoísta. Era alguém capaz de uma frieza calculista para destruir a vida de outra pessoa, especialmente alguém que um dia chamou de amigo. Percebi que o padrão de comportamento manipulador não era algo recente, nem esporádico. Ele sempre esteve lá, desde a infância, nas pequenas apropriações de ideias, nas promessas quebradas, nas humilhações veladas. Eu era cego, ou melhor, eu escolhi ser cego pela lealdade e pela esperança de que ela mudaria. A dor era imensa, mas junto com ela veio uma clareza assustadora. Era como se uma névoa densa que cobria meus olhos finalmente se dissipasse. Eu vi tudo. Vi o passado, o presente e o futuro que ela tentava me roubar. Naquele instante, uma decisão interna, silenciosa, mas inabalável, foi tomada dentro de mim. O ciclo de sofrimento, de tolerância, de auto-engano precisava ser quebrado de forma definitiva. Não havia mais volta, não havia mais desculpas. O observador, aquele que sempre assistia, que tentava entender, que esperava uma mudança, finalmente decidiu agir. Não seria uma explosão de raiva, nem um confronto dramático. Seria algo mais profundo, mais calculado. Eu não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não poderia mais ser o mesmo. Aquele momento marcou o fim de uma era, o fim da minha ingenuidade e o início de uma nova fase. Eu precisava me reerguer, não por vingança, mas por mim mesmo, pela minha integridade e pelos meus sonhos que ela tentou esmagar. A dor da traição se transformaria em força, e a clareza recém-descoberta seria minha guia. A montanha-russa de emoções que se seguiu àquela revelação foi avassaladora. Havia uma raiva profunda, um fogo que queimava no meu peito. Não uma raiva explosiva, mas uma revolta silenciosa e amarga pela injustiça. Junto a ela, uma tristeza imensa pela perda da amizade idealizada. A amizade com Sofia, que eu cultivara desde a infância, era uma parte de mim, e vê-la desmoronar de forma tão cruel era como perder um pedaço da minha própria história. Mas, surpreendentemente, no meio de tudo isso, surgiu também uma sensação estranha de libertação. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. O peso da negação, da esperança vã de que as coisas melhorariam, de que Sofia mudaria. A reação das pessoas ao meu redor foi variada, como era de se esperar. Alguns amigos, aqueles que estavam mais próximos de Sofia ou que dependiam de alguma forma de sua influência, começaram a se afastar. Eles me evitavam. Os olhares eram rápidos e desviados, como se tivessem medo de se contaminar com a minha tragédia ou de atrair a ira de Sofia.
Era doloroso ver essas pessoas que eu considerava amigas escolherem o lado mais conveniente, mas também serviu para clarear ainda mais quem realmente estava comigo. Por outro lado, o que me surpreendeu e me deu força foi a aproximação de outros. Pessoas que eu não esperava, algumas que eu mal conhecia, e até mesmo alguns que antes eram próximos de Sofia, vieram me oferecer apoio. Eles confessaram que sempre desconfiaram do caráter dela, que já haviam vivenciado ou testemunhado suas manipulações em outras situações. Compartilharam suas próprias experiências negativas, histórias de promessas quebradas e traições menores, mas que se encaixavam perfeitamente no padrão que eu agora entendia. Essa solidariedade inesperada foi um bálsamo para a minha alma. No interior de Minas, onde a vida social é regida por códigos próprios, o escândalo não passou despercebido. As fofocas corriam soltas, os olhares curiosos me seguiam, e os sussurros eram constantes. Havia o julgamento velado, a curiosidade mórbida, a especulação sobre o que realmente havia acontecido. Mas, por trás desse burburinho, eu também sentia uma solidariedade silenciosa. Muitas pessoas, naquelas pequenas comunidades, já haviam sofrido algo parecido, já haviam sido vítimas de inveja ou de manipulações discretas. Elas entendiam, de uma forma que poucas palavras poderiam expressar, a complexidade da situação. A cultura local, que valoriza a discrição e a resiliência, me impulsionava a manter a cabeça erguida, a não me deixar abater. O impacto psicológico foi profundo. Passei muitas noites em claro, revivendo cada momento, questionando cada decisão que eu havia tomado, cada palavra que eu havia dito ou deixado de dizer. Houve momentos de questionamento de todos os meus valores, da minha própria capacidade de discernimento. Será que eu era ingênuo demais? Cego demais? Por que eu demorei tanto para enxergar? Mas, em meio a essa tormenta interna, eu também sentia um fortalecimento da minha própria identidade. A dor me obrigava a olhar para dentro, a reavaliar quem eu era e o que eu queria. Eu me permiti sentir a dor em sua totalidade, sem fugir, sem tentar minimizá-la. Era um processo de luto, sim, pela amizade perdida e pela inocência quebrada, mas também um processo de renascimento. Cada lágrima, cada momento de angústia se transformava em uma nova camada de força, de clareza. A dor, aquela que um dia me paralisou, agora me impulsionava. Eu não era mais o observador passivo. Eu era o protagonista da minha própria história e estava pronto para reescrevê-la. A clareza recém-descoberta era minha bússola e a determinação, meu motor. Com a clareza e a determinação renovadas, comecei a reconstruir minha vida, focando nos projetos e sonhos que antes pareciam distantes ou ofuscados pela sombra daquela amizade tóxica. Era como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando um caminho que sempre esteve ali, mas que eu me recusava a enxergar. Cada passo era deliberado, cada decisão consciente. Aprendi a confiar novamente na minha intuição, aquela voz interna que eu havia silenciado por tanto tempo em nome da lealdade. Os projetos que eu havia engavetado, as ideias que Sofia havia ridicularizado, agora ganhavam vida com uma energia que eu nunca pensei que possuía. Não havia espaço para vingança em meu coração. Eu não buscava a queda de Sofia, mas sim a minha própria ascensão. A verdade, no entanto, tinha seu próprio jeito de encontrar seu caminho. Com o apoio dos novos aliados, aquelas pessoas que se aproximaram e compartilharam suas histórias, comecei a expor, de forma indireta e baseada em fatos, as inconsistências nas narrativas de Sofia. Não era um ataque direto, mas uma delicada teia de informações e experiências compartilhadas que, aos poucos, ia revelando o verdadeiro caráter dela. Cada testemunho, cada evidência, por menor que fosse, contribuía para desmascarar a imagem que ela havia construído de si mesma. A consequência para Sofia se materializou de uma forma sutil,
mas implacável. Sem um palco para suas manipulações, sem a credibilidade que ela tanto prezava e com sua rede de mentiras se desfazendo, ela começou a perder a influência em seu círculo profissional e social. As portas que antes se abriam facilmente, agora permaneciam fechadas. As pessoas que antes a bajulavam, agora a evitavam, percebendo a fragilidade de sua persona. Não houve um grande drama público, nenhuma confrontação explosiva. Apenas o silêncio, o afastamento gradual e a erosão de sua reputação, pedaço por pedaço. A justiça emergiu da verdade, não da retaliação. Meu próprio caminho, por outro lado, se abria com novas oportunidades. Alcancei o sucesso em meus próprios termos, sem precisar pisar em ninguém, sem comprometer meus valores. O reconhecimento que veio não era oco, mas construído sobre a base sólida do trabalho árduo, da integridade e da autenticidade. Finalmente, pude respirar. A reflexão final sobre toda essa jornada me trouxe uma compreensão profunda. A importância de confiar na intuição, de valorizar a própria integridade acima de tudo. Por vezes, o fim do observador é o início da própria voz, o momento em que se para de apenas assistir e passa a ser o autor da própria história. A jornada culminou com uma paz que eu nunca imaginei ser possível. Compreendi que a verdadeira força não reside em evitar a dor, mas em enfrentá-la, em aprender com ela e em se reerguer. A traição de Sofia, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a me confrontar, a me redescobrir. Ela me mostrou a resiliência que eu possuía, a capacidade de florescer mesmo após as maiores adversidades. Não havia arrependimento, apenas gratidão pela lição aprendida. Eu não era mais o jovem ingênuo que confiava cegamente. Era alguém mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais verdadeiro comigo mesmo. O passado não era um fardo, mas um alicerce para um futuro construído com propósito e esperança. A vida, afinal, era sobre a jornada, e não apenas o destino. E a minha jornada estava apenas começando, livre de sombras e cheia de luz.